Boa noite a todos os irmãos do Caminhando para Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudo da doutrina dos Espíritos, que nos revela, consola e redime. Nesta noite, teremos nosso irmão Júlio Galamba, da Casa dos Humildes, que vai nos trazer a mensagem: amai os vossos inimigos. Um dos assuntos que chegam bem de perto para cada um de nós, e seria um dos degraus da maior evolução do espírito, amar os inimigos, já que nós sempre temos a resistência pelo orgulho, pela vaidade, de não perdoar. E quem não perdoa não pode amar os inimigos. Mas vamos elevar nossos pensamentos ao alto, pedindo a misericórdia do Pai, agradecendo essa oportunidade sublime de uma noite de estudos que seja de muita luz e aprendizado para todos nós. Que as energias puras cheguem a cada um de nós, encarnados e desencarnados, que nossa humanidade rume no caminho da paz, da concórdia, e que aqueles que estão em sofrimento com as enfermidades do corpo e da alma sejam devidamente assistidos segundo as suas necessidades, mercê da misericórdia do nosso Pai. Em prece, eu passo a palavra ao nosso irmão Júlio, para que nos traga a sua mensagem de esperança e de fé. Boa noite a todos. É com muita alegria que quando nós recebemos o convite para vir essa abençoada casa, e sempre acolhe a todos os que chegam com muito carinho, deixando um abraço fraterno que nos deixa a saudade. Então, permita a Deus que, enquanto nós estivermos com esse pensamento elevado ao alto, nós possamos sentir a presença de Jesus. Pois foi ele mesmo que asseverou que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, lá ele estaria. Com certeza, a sua equipe espiritual, através do mentor desta nossa casa, já está trabalhando em torno de cada um de nós, retirando energias grosseiras, nos envolvendo com bênçãos amorosas, despertando em nós a fé e a esperança. Porque esse é o papel do Consolador prometido por Jesus. Não só nos trazer a certeza da imortalidade da alma, o entendimento de que nós não somos seres humanos, nós somos espíritos, isso muda totalmente a diferença, e que nossa verdadeira vida não é aqui encarnado, é desencarnado. Estamos aqui para aprender alguma coisa que não estávamos conseguindo aprender do lado de lá. Principalmente, perdoar. Quando nós que trabalhamos nas reuniões de desobsessão, aquelas reuniões que nós conversamos com os espíritos, né, que a gente diz que está nos incomodando, nos fazendo mal, nos perseguindo, mas, na verdade, eles estão junto de nós por afinidade ou porque estão cobrando dentro do entendimento deles, o seu direito pelo mal que nós fizemos a ele. 90% ou mais desses espíritos, quando nós conversamos com ele, o sofrimento dele é causado por não perdoar. Somente pessoas boas. Porque quando a gente chama de espírito obsessor, a gente tem uma impressão que são demônios. São pessoas, é Júlio, que desencarnou e não perdoa o que fizeram com ele. Né? Eu ia pedalando no meio da rua, veio um homem embriagado, me atropelou e eu desencarnei, e eu não perdoo ele. E essa minha vontade de me vingar me afasta dos meus familiares, dos meus amigos, do meu anjo da guarda, porque eu não enxergo eles, eu só enxergo o meu foco, que é o causador do meu sofrimento. Não foi à toa, não foi por acaso, não foi sem querer,
que as últimas palavras de Jesus no madeiro foi: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Como eles não sabiam o que faziam? Eram judeus, doutores da lei, homens estudiosos. Como eles não sabiam o que estavam fazendo? Eles não sabiam que iam ter seus nomes inscritos na lei de causa e efeito. Eles não sabiam que eles iriam colher o que eles estavam plantando. Porque eles não estavam simplesmente matando alguém. Eles estavam matando o governador do planeta. Aquele que veio trazer para nós a mensagem do amor, da paz. E muito mais do que trazer essa mensagem, veio exercitá-la, exemplificá-la. Então, todas as passagens de Jesus, ele vivenciou elas. É muito fácil dizer que é cristão. Agora, quando a proposta de Jesus nos convida a caminhar conforme ele caminhou, a gente para pensar duas vezes e justifica, mas eu não sou Jesus. Eu não sou santo. Ou eu não sou cristão, ou eu não sei nada a respeito do que é ser cristão. Porque o próprio Cristo disse: vós sois deuses, poderás fazer tudo o que eu fiz. Deixai brilhar a vossa luz. Então, se eu confio no Mestre, eu tenho que buscar em mim essa luz que ele disse que eu tenho, e que se eu colocar ela para brilhar, eu vou fazer todas as coisas que ele fez. Mas nós somos espíritos ainda da segunda categoria. Se a gente for olhar na classificação da tabela espírita, que o senhor Kardec colocou ali apenas de maneira didática, a gente vai se reconhecer e vai diminuir um pouco o nosso orgulho, nosso egoísmo. Porque uma das características de espíritos da terceira classe, alguém aqui já sentiu uma vez ou outra, uma vez perdida, uma vez por ano, mágoa de alguém? Pronto, se sentiu uma vez por ano, já está nessa classe. Mas se chateou, se aborreceu, se teve vontade de bater, mas se segurou, se deu as costas, com esse eu não falo mais, se sentiu isso uma vez por ano, essa é a nossa categoria, que é a mesma categoria desses espíritos que nas reuniões de obsessões nós chamamos de obsessores. Somos nós que desencarnamos, tivemos uma vida maravilhosa, bonita, bom pai, boa esposa, bom filho, estudante da doutrina, pregador, campanha do quilo, hospital, mas desencarnou com mágoa. Perdeu ali o orar e vigiar que Jesus falava tão bem. Naquela hora, porque nós estamos morando também num planeta de prova e expiações. Então, até o nosso último suspiro, vai chegar a prova final. No último suspiro, você está ali no hospital, entubado, em coma, não dá sinais de, não pisca o olho para ninguém, mas o espírito, você, está vendo tudo, está vendo os médicos, as pessoas que entram, já está por um fio para entrar no mundo espiritual. Aí entrou para lhe visitar aquela pessoa que você não queria ver, e o fio se partiu. E agora? No mundo espiritual, eu sou o que eu penso. Pensamento gera sentimentos, e sentimentos geram ações. Isso é tudo automático, são leis. Então é preciso que a gente estude um pouco mais Jesus, estude um pouco mais Kardec, estude um pouco mais a doutrina espírita para que a gente possa conhecer a verdade e se libertar.
Mas não é se libertar dos espíritos que nos acompanham querendo cobrar suas dívidas, não. É se libertar daquilo que nós temos dentro de nós e atrai eles. É se libertar disso. O apóstolo Paulo, quando orava a oração dominical, e ele chegava naquela parte que dizia, Senhor, nos livra do mal, ele dizia, do mal que habita dentro de nós. Porque este é o único mal capaz de me fazer mal. Porque quando eu o pratico, eu me torno mal. Uma doutrina espírita, ela traz para nós essa simplicidade de vida. Mas a gente complica, né? Nós somos o nosso único inimigo no universo. A única pessoa capaz de fazer mal a você é você mesmo. E a gente briga com o vizinho, briga com o governo, briga com o motorista do ônibus, me briga porque choveu, briga porque está muito calor, e passa N encarnações sem querer brigar consigo mesmo. Porque eu interpretei o que eu li na Bíblia do jeito que eu queria. Então, quando eu li que Jesus disse, vós sois deuses, são todos meus servos. Eu interpretei do jeito que eu queria. Eu não tirei o espírito da letra. É o espírito orgulhoso, né? Vaidoso, egoísta, ele entende do jeito que a gente quer. Estava conversando que o nosso amigo Taua fez um curso conosco na Federação Espírita de Pernambuco de oratória. Então, quem é convidado é quem está com vontade de falar. Claro que já fala, mas quer aprender a didática, as normas, como faz tal. Então, são pessoas, dirigentes de centros, dirigentes de mediúnicas, dirigentes de divulgação, palestrantes, tal. E um deles, quando estava fazendo uma das suas observações, ele disse: o próprio Jesus usou de violência para expulsar os verdilhões do templo. Quer dizer, essa pessoa entrou na doutrina espírita, mas a doutrina espírita não entrou nela. Como é que você pode imaginar o verbo encarnado, o amor, o espírito que se comunica diretamente com Deus, agredindo alguém? Não é? Então, a doutrina espírita traz para nós essa grandiosidade do amor de Deus para que a gente possa buscar em nós as causas de nossos sofrimentos. Então, lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 44, Jesus diz: aprendeste que foi dito, amarás o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Jesus estava falando para os judeus, para os fariseus, principalmente para os fariseus e para os esquibras, que eram os mais contedores. Porque na lei de Italião, ela traz o olho por olho, o dente por dente. Mas eu vos digo, ora por quem te persegue, ora por quem te calunia, ama o teu inimigo. Então, é uma proposta, assim, é como se alguém chegasse para alguém que se inscreveu na escola de alfabetização e dissesse: por que você não faz a faculdade? Por que você entrou para... Por que você não vai logo fazer uma faculdade? Então, a proposta de Jesus era amar o inimigo. Eles não aceitavam nem como irmão, nem como semelhante. Quando a gente se lembra, quem já leu a obra Paulo e Estevão, se não leio, não desencarne sem ler, que é uma aula de verdadeira transformação moral de um judeu, né? Quando o pai de Gesiel, que se tornou depois Estevão, foi fazer queixas aos romanos que tinham tomado as terras dele, quando ele vem pela calçada e cruza com os romanos e baixa a cabeça, porque o judeu tinha que baixar a cabeça, ele é espancado, porque baixou a cabeça para eles.
falta de respeito. Então ele foi, fez as queixas dele e na volta para casa ele se encontrou com outro grupo de romanos. Então ele não queria apanhar de novo e se dirigiu para eles e apanhou porque se dirigiu. Então Jesus falava para esse povo. A gente está falando de uma situação de 2000 anos atrás e hoje a gente vê situações que diz, meu Deus do céu, como é que pode ainda acontecer essas coisas? Não é? Porque nós nos demoramos a trabalhar o nosso interior. Porque tem pessoas que dizem, eu perdoo. Agora eu não quero mais ver na minha frente. Não quero mais ver na minha frente. Então não é um perdão sincero. Não é a proposta de Jesus. Não é? Porque a proposta de Jesus é que a gente não necessite nem perdoar, porque Deus não perdoa ninguém, não. Porque só quem perdoa é quem se magoa. A proposta é a gente nem se magoar. Não é? É entender que cada um está no seu nível evolutivo, cada um está com sua doença espiritual, com sua doença mental, com suas dores internas, e que eu tenho que ali ou silenciar, orar por ele, ou ajudá-lo naquela sua necessidade. Porque, na verdade, ali, essas disputas que a gente vê nas ruas, em sociedade, é a falta de coragem de brigar consigo mesmo. Você está muito inquieto, está insatisfeito, não está entendendo o que está acontecendo com o planeta, com a sua família, porque você está desempregado. Por que a minha família, que eu tenho crianças? Por que o meu marido, com 2 bebês, levou uma bala perdida? Então, essa incompreensão revolta. E essa revolta, ela acompanha por onde a gente for, e a gente termina magoando quem não tinha nada a ver com a história. Mas nós estamos habitando num planeta onde os moradores são espíritos ainda em evolução. A grande maioria não conhece, nunca sentiram o amor incondicional. Sentiu pela esposa, pelo marido, pelo filho, pelo gatinho. Tem gente que ama mais o gatinho de casa do que um familiar. Mas é o amor egoísta, né? Eu amo os meus. Os criminosos também fazem isso. Então, que diferença tem de nós para eles? Eles também amam os deles. Então, às vezes a gente pergunte a você mesmo, será que eu seria capaz realmente hoje de perdoar realmente uma violência que fizeram comigo? Às vezes porque a gente está levando a nossa vida para cá, acorda orando, vai dormir orando, já procura um centro para se espiritualizar, para ouvir a palavra. E quando a gente escuta os exemplos de Paulo, de Gandhi, né, de Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né, de Divaldo, de Chico, a gente diz, não, mas esses são espíritos evoluídos. Mas na Primeira Guerra Mundial, em 1918, os turcos, que eram muito bárbaros, eles se aproveitaram da docilidade, da brandura, da bondade dos armênios e invadiram a Armênia assim, destruindo tudo. Eles não tinham nem armas. Eram poetas, escritores, fazendeiros, filósofos, professores, mas saíram destruindo tudo. E uma certa manhã, um general baixinho com a sua tropa invade uma propriedade agrícola e o senhor está sentado na ponta da mesa, a esposa, uma filha de 12 anos e uma filha de 15 anos, para fazer o de jejum da manhã. Pessoas normais. Ele entra arrombando a porta, não dá uma palavra, se aproxima do homem, atira na cabeça dele, atira na cabeça da mulher, pega a garota de 12 anos e joga no salão para seus soldados devorá-la,
e leva a de 14 anos, 15 anos, para ser sua escrava sexual, junto com outras jovens que ele já tinha colocado lá numa casa, aprisionadas. Terminada a guerra, ele continuou com elas aprisionadas, mas essa jovem consegue fugir. Consegue fugir e vai para a Turquia. Lá ela consegue refazer a vida dela e se torna uma grande enfermeira, com emprego no hospital público, que ela era conhecida pela doçura, pela bondade, pelo carinho, pelo atendimento que ela tinha com todo mundo que chegasse. E certo dia chegou um homem em estado purulento, da cabeça aos pés. Ninguém sabia que doença ele tinha, era desconhecida. Então, o diretor do hospital recomendou que ele fosse colocado num quarto nos fundos do hospital para morrer assistido. E alguém tinha que dar essa assistência a ele. E se lembraram de quem? Da enfermeira. E perguntaram se ela aceitava. Ela disse, eu me formei para isso. E cuidou dele com tanto carinho, com tanto desvelo, com tanto amor. Parece a história de Estevão quando estava na galera, né, tratando do comandante que tinha adquirido a lepra. Que ele ficou curado. Em 6 meses ele ficou curado. E ao sair do hospital, ele agradece ao diretor do hospital, vai falar com as autoridades para mandar benefícios para aquele hospital público. Eles não agradeçam a nós. Se tiver de agradecer a alguém, agradeça aquela jovem. Isso eu me lembro dela. Ela entrava no quarto, não dava uma palavra, só balançava a cabeça. Me tratou como uma filha não me trataria. Como é seu nome? Quando ela diz o nome dela, ela diz, mas você não é turca. Ela disse, não, senhor, eu sou armena. Se eu estive na Armênia, isso eu sei. E narrou na frente de todo mundo o acontecido. Ele ficou transparente, pálido, sem uma gota de sangue, e disse para ela, quando eu cheguei aqui, você me reconheceu? Eu disse, reconheci, sim, senhor. E por que não me matou? Ela disse, eu estudei 1000 maneiras de quando me encontrasse com o senhor, como eu iria fazer o senhor sofrer. Mas nesse trâmite, eu conheci um homem que me ensinou a perdoar. Eu conheci Jesus. E foi por ele que eu lhe tratei como um verdadeiro pai. E eu digo com todas as forças da minha alma, eu amo o Senhor. Uma pessoa normal como nós. Esse exemplo eu gosto muito dele para que a gente não tenha mais desculpa de perdoar o vizinho porque bota um som alto no final de semana. Somente isso. Porque o cachorro dele late muito na hora que eu estou vendo televisão. E eu fico irritado. É esses problemões que tiram a tranquilidade da gente. E a gente vê uma pessoa normal, igual a gente, passar por uma situação dessa e diz, não é possível. Então, é muita reflexão, muita prece, muita oração, porque nós não estamos aqui de brincadeira. Tem sempre o primeiro passo. Talvez para alguns de nós seja a primeira encarnação que a gente vai começar a pensar em se perdoar, se amar, para poder colocar em prática o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas eu preciso me amar como eu sou, com minhas falhas, com minhas fraquezas, com minhas dores, com minhas fragilidades, com meus pensamentos negativos, porque eu sou assim. Não adianta eu me enganar, não adianta eu mentir para mim mesmo. O que eu preciso é querer mudar. Não tenho que um ficar triste com o outro. Não é? Então, o primeiro passo, Jesus já disse, orar por aqueles que nos caluniam. Então, nós temos que orar por uma pessoa que nos fez o mal. Né? Orar por alguém que nos fez o mal.
O próximo passo é começar a enxergá-lo como um filho de Deus, irmão nosso, e desejar o bem para ele. Quando eu estou fazendo isso, eu não estou impedindo que o outro sofra as consequências de sua atitude, não. Eu estou me protegendo. Eu estou criando em torno de mim uma proteção para que o homem velho não tenha vida e venha fazer coisas que eu não aceito mais fazer. Isso tudo é a nossa própria consciência que vai despertando. Né? Essa lei de Deus, essa lei de amor, essa lei de justiça e de caridade, Deus colocou na consciência de cada filho dele quando o criou. E aos pouquinhos ela vai, e eu digo, não é possível. Não é possível que eu fiquei com vontade agora de orar com muito amor por todos os políticos. Eu que só orava por um, e agora estou com vontade de orar por todos, eu devo estar doido. Então vai primeiro ter essa guerra interior, você consigo mesmo. Porque isso é uma outra coisa que a gente acha que não faz interferência, né? Você é apaixonado pelo seu time de futebol, tudo certo. Mas não precisa odiar o outro. Não precisa odiar o outro. O outro tem pessoas que gostam. Então é bom que um ganhe, o outro perca, um ganhe, o outro perca, para que cada um sinta a experiência da vitória e da derrota. Mas a gente não tem que ficar com raiva de fulano porque pensa diferente de mim. Tem propostas diferentes de mim. Então tenha a coragem e vá para o lugar daquela pessoa e faça do seu jeito. Ah, não, mas então fique quieto, ore para que o guia espiritual do planeta possa, através daqueles que se propuseram a abrir a porta do centro, a acender a luz, ligar os ventiladores, sejam inspirados para chegarem aqui na casa mais cedo. Porque se propuseram a ser aqueles que vão abrir a casa para a gente poder entrar, tem que chegar mais cedo. Então, quando a gente chega, já tem gente que chegou muito antes da gente para ver se estava tudo em ordem, ligou o som, ligou tudo, viu se os banheiros estavam tudo direitinho, tal, tudo. Então, você, quando se propõe, você está assumindo um compromisso. E o nosso compromisso, à luz da doutrina espírita, é sermos verdadeiros cristãos. Então, quem veio aqui para arrumar emprego, para trazer o marido de volta, para tirar o filho das drogas, né, para poder dormir melhor, converse direitinho com o atendimento fraterno da casa, porque a proposta é outra. A proposta é individual, é você sair dessas situações. O outro, se quiser sair, aí vem com você. Isso não nos impede de orar por todos, porque a oração ela é dirigida para todos aqueles e chega. Resta saber se ele vai receber a oração. Porque Deus envolveu o universo com o seu amor, com a sua justiça, com a sua bondade. Então, por que não é todo mundo amoroso e feliz? Porque cada um tem que fazer o seu esforço de captar essa ligação com Deus. Porque, às vezes, é preciso que a professora, que já visitou o coração de todos nós, e ainda vai visitar algumas vezes, se faça presente. Porque, às vezes, só com a presença dessa professora é que a gente começa a refletir. Quanta reflexão nesses 2 anos de pandemia? Quantas coisas não foi alterada na nossa maneira de pensar e de enxergar a família, o trabalho, as dificuldades. Mas quando essa professora chega, todo mundo avança. O nome da professora é a dor. Esse planeta tem essa bondade de quando a gente está distraído, a dor nos chamará a atenção. Olha, tu comeu demais,
tu dormiu demais, tu está se exercitando pouco, tu não está tomando água, tu está se irritando muito, tu está se estressando muito. Quando nós estávamos aqui com o Luiz, fazendo a abertura inicial, a gente elevou o pensamento a Deus, pedindo por Dona Rosa, que é uma senhora que tem 5 filhos e mora embaixo de um viaduto e desencarnou ontem. Mas ontem também, um professor da escola que eu trabalho, que trabalha em mais 5 escolas, fazia uma semana que ele tinha dado entrada na aposentadoria e a aposentadoria saiu. E ele disse: agora, depois de 35 anos, eu vou começar a passear com a minha família. 3 dias depois de aposentado, infarto fulminante e desencarnou. Nós só temos o hoje para amar, para odiar, para perdoar, para fazer o que tenha de ser feito. Então, distribua o seu dia equitativamente: descanso, trabalho, repouso, oração, família, amigos. Distribua o seu dia. Faça hoje o que você está com vontade de fazer. Mas me deu uma vontade tão grande de ligar para aquele meu cunhado, que faz 10 anos que eu não falo com ele, porque ele me criou um problema. Ligue. É para você esse benefício, não é para ele, não. É a intuição do seu guia espiritual, esse espírito amigo que vive 24 horas por dia junto de nós. Nenhum de nós, eu estou falando por mim, está aqui agora porque ama Jesus, eu amo a doutrina espírita, eu preciso me envolver mais, aprender mais, conhecer mais, participar mais, perder o medo de morrer. A gente ficou enclausurado há algum tempo porque era obrigação. Minha esposa pegava no meu pé porque eu ia para o supermercado, eu ia para a padaria, eu ia para a Ceasa, eu ia visitar fulano, ciclano, beltrano, porque eu me alimento disso. Eu respeitava a distância, não pegava em ninguém, álcool, máscara, mas eu ia para os lugares. E Deus me livre eu desencarnar depois de 6 meses dentro de um quarto com medo de morrer. Deus me livre. Eu quero morrer vivo. Vivo. E viver é ter essa certeza da imortalidade. Nós não podemos ser irresponsáveis. Chegamos na casa, tinha um álcoolzinho na mão, todo mundo de máscara. O microfone aqui é individual, porque depois ele vai ser higienizado, ninguém pega nele. Então, tudo isso faz parte dos cuidados que a gente tem que ter. Mas a vida é essa aqui que a gente está fazendo. Os exageros que a gente está vendo na sociedade, né? Que a gente tem que orar muito pelos nossos políticos, porque a situação deles não é fácil, de estar proibindo todo mundo de tudo e os ônibus lotados, as caixas econômicas lotadas. Isso faz parte da responsabilidade deles, né? Mas isso é um problema deles com Deus, por isso que a gente tem que orar por eles, né? Orar para que as boas intuições venham e eles tenham ideias melhores, porque as ideias boas existem. Mas eu tenho que meter a mão no bolso. Eu tenho que abrir mão de algumas regalias, eu tenho que fazer atitudes que não são popularescas, eu vou perder o contato com a população. E aí, esses homens e irmãos nossos se alimentam disso, né? Então, muita prece, muita oração para eles, né? Sempre trabalhar dentro de nós, assim que acorda, agradecer, antes de abrir os olhos, ou assim que abrir os olhos, agradecer a Deus pelo novo dia. Do jeito que ela está, desempregado, com problemas dentro de casa, do jeito que está na situação que você precisa dela. E já planejar como é que vai ser o seu dia. Você já planeja como é que vai ser o seu dia. Ah, mas ontem eu bati em 10 portas e ninguém abriu a porta para mim para eu arrumar um emprego. Hoje, bata em 10 portas diferentes, não bata nas mesmas. Aquela você já sabe que não deve bater.
e todo dia batem 10 portas. Jesus, quando se encontrou com Pedro, de manhã cedo, na beira do mar, na jangada, ele disse: Pedro, vamos jogar as redes. Mas, Senhor, eu passei a noite com os meus irmãos aqui, jogando as redes de um lado para o outro, de um lado para o outro. Jesus diz: jogue do lado esquerdo. E a rede veio assim, afundando o barco de tanto peixe. Porque o que é que Jesus quer dizer? De onde a gente tira o espírito dessa lição? Às vezes nós estamos jogando a nossa rede no terreno errado, no terreno do egoísmo, da violência, da irritação, da preguiça, da maledicência. Jogue agora a sua rede no sentido da bondade, de fazer aos outros o que gostaria que lhe fosse feito, para ver como a vida muda. O universo conspira com aquele que se esforça para amar. Como diz o senhor Kardec, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Como é que se faz uma transformação moral? Quando a gente começa a entender que certos ambientes, nem eu posso ajudar naquele ambiente, nem aquele ambiente pode me ajudar. Então, eu já não frequento mais aquele lugar. Que certas conversas demoradas com uma pessoa, nem eu saí feliz, nem ela saiu feliz. Então, eu vou só conversar com ela para ajudar quando ela precisar de mim e orar à distância. Então, eu vou, certas literaturas, certos filmes, certos programas que, quando termina, né, eu corto jornal de qualquer canal de televisão. Só sai violência, porque é o que vende. Só sai violência, é o que vende. E você sai deprimido. As pessoas já estão deprimidas. Porque esses canais é feito banqueiro. Banqueiro não tem coração. Dono de hospital não tem coração. Você chega lá infartando, cadê o plano de saúde? Passa o cheque, passa o cartão. Se não tiver, pode voltar. E a gente até entende que se ele for abrir para todo mundo, daqui a pouco vai ser ele que vai estar procurando um hospital para ser atendido, porque ele perdeu tudo também. Porque a carência é muito grande, a gente até entende. Mas sempre tem um jeitinho, né, de se, olha, dá uma injeção aqui, manda para casa, descanse ali 20 minutos, meia hora, não sei. Eu penso assim que poderia ser, não sei. Encaminha para tal lugar, já tem uma comunicação com o hospital público, pega a ambulância, já leva para o hospital público, mas não deixa no meio da rua. Alguma coisa poderia ser feita. Eu penso assim, não sei se eu fosse o diretor do hospital, se eu faria isso. Porque é muito bom falar quando se está de fora, né? Criticar como se está de fora. Porque lá dentro a realidade é outra, é outro mundo que a gente não conhece. É desconhecido para nós, né? Então, o senhor Kardec diz, reconhece o seu verdadeiro espírita pela sua transformação e moral e pelo esforço que dedica diariamente para vencer em si as suas más inclinações, as nossas más tendências. Nós já reencarnamos muitas e muitas vezes. Então, ninguém faça, nem a doutrina espírita recomenda, regressão de memória. Você não vai encontrar coisa boa lá no passado, não. Não vai encontrar coisa boa, não. Se hoje, que já evoluí, que eu já estou melhor, estou assim ainda me magoo, me chateio, ainda sou intolerante, imagina há 100 anos, 200 anos, 500 anos atrás. Então, não vá buscar, não. Você pode até encontrar um rei, uma rainha, um príncipe, mas era matador de gente. Você só tinha o título, mas a ligação com Deus era zero. Mas a doutrina espírita é um pouco mais rigorosa com a gente. Não diga às pessoas o que elas devem fazer, não. Faça ela enxergar você fazendo. Porque era assim que Jesus cativava as pessoas. Ele fazia e quem queria ia atrás e fazia também. Porque Sócrates já tinha falado, Buda já tinha falado, Krishna já tinha falado, mas só Jesus fez. Porque o exemplo arrebata. O exemplo arrebata. Né? É muita petulância,
é muita prepotência. Nós que falamos aqui na tribuna, ter a coragem de vir falar essas coisas. Porque eu tenho a obrigação de me esforçar, de colocar em prática tudo isso que eu estou dizendo. E, olhe, todo dia é uma decepção comigo mesmo. Porque basta vir um pensamento contrário. Não é uma questão do que você fez. Pensou, está feito. No mundo espiritual, nós somos o que pensamos. Então, se você pensou, já concluiu. Lembram quem assistiu o Nosso Lar aqui, o filme? Todo mundo assistiu? Quem não assistiu, assista. André Luiz está lá, saiu de Nosso Lar, feliz da vida, porque ia visitar a família, e quando chega, a esposa dele está com um novo marido. Automaticamente ele foi levado de novo para as zonas umbralinas por um pensamento que gerou um sentimento. Então, nós temos que controlar muito nossas emoções, se preocupar com elas. Acordar todo dia dizendo eu te amo, fulano é gente boa, tudo, né? Visualizar assim aquela figura daquela pessoa que você não quer ver nem de costas e falar bem dela para alguém. Não, fulano tem suas qualidades. Tem os defeitos como todo mundo tem, mas ele tem as qualidades. Porque todos nós temos qualidades. Fomos criados por Deus. Deus é amor, Deus só cria o amor. Então, nós somos frutos da árvore do amor. Precisamos colocar esses frutos para fora, ter a coragem de amar. Porque a prece, a oração, o amor faz bem a quem pratica. A mágoa, o ressentimento, o ódio, prejudica quem sente. Tem uma história muito contada, porque ela é linda, e ela aconteceu com alguém que orava e vigiava 24 horas por dia. A gente contou o exemplo da enfermeira, que é igual a nós, e que perdoou e amou. A gente vai contar o exemplo agora de alguém, que é uma candura de pessoa e se magoou. Chico Xavier tinha um cachorro. Ele não tinha hora para sair do centro. Não tinha hora para sair do centro. Quando ele chegava em casa, ele ia conversar, que é um cachorro que tinha sido atropelado e ele adotou para cuidar dele. Então, ia cuidar dele, botar comida, conversar com ele, né? Bater aquele papo ali, que Chico já tinha uma linguagem de ver ali um espírito em evolução, né? Só que a vizinha dele, uns contam que é a vizinha, outros contam que era a irmã que tomava conta dele, dizia: Chico, esse cachorro está lhe dando muito trabalho. Dê fim a esse cachorro. Fica cansado, em vez de ir para a cama descansar. E ele não dava ouvido, ria lá, tudo. Ela tomou a decisão de ajudar a Chico. Tirar dele aquele problema e matou o cachorro, envenenado. Quando ele chegou, que o cachorro estava lá tremendo, ele cuidou, conversou com ele e o cachorro desencarnou nas mãos dele e ele chorou muito. Alguém depois, muito bondosa, muito caridosa, contou a Chico quem foi que tinha matado o cachorro dela. Essas pessoas bondosas, olha, eu vou te contar, não sabe, não é que eu queira, coisa que a gente não faz, né? Coisa que a gente não faz, né? Se encontra com a amiga, sabe que o marido da amiga tem a fama de ser mulherengo. Aí chega para ela e diz: eu vi teu marido hoje no shopping. Estava com a prima dele, aquela loura. Quer dizer, essas brincadeiras malidecentes que a gente não tem, né? Então, o Chico, quando soube que ela tinha matado o cachorro dele, ele ficou muito chateado. Mas muito chateado mesmo. Uma semana depois, Emmanuel aparece para ele, o guia espiritual dele, e diz: Chico, você tem que resolver esse problema da sua mágoa. Porque você tem angina no peito. E foi criado em torno do seu coração uma névoa, que além de estar prejudicando a sua angina, está nos impedindo
de trabalhar corretamente com você. Ele disse, mas o que é que eu vou fazer? Ele disse, olha, você vai procurar ela e saber o que ela mais deseja ter na vida e vai dar a ela de presente. Ele disse, oxe, ela mata meu cachorro e eu vou dar um presente para ela. É a proposta de Jesus. Fazer o bem a quem nos faz o mal. Aí é você, conversa com Jesus. Ele procurou saber o que ela queria, o sonho dela era ter uma máquina de costura. E ele, como bom cristão, né, assalariado, deve ter desencarnado pagando as prestações ainda, comprou a máquina. Só que quando ele deu a máquina para ela, ele deu com amor mesmo, com vontade. Partiu do coração daquela mulher, um facho de luz em direção ao coração dele, que dissipou toda a mágoa, toda a nuvem de irritação. E o melhor, curou a angina dele. Curou a angina dele, porque o amor faz isso. O amor cura, porque as nossas doenças são doenças da alma. Quando o corpo vem sentir, é porque a alma já está colocando para fora e o corpo está ajudando ali, botando para fora. Então, é preciso que a gente tenha essa compreensão. Joana de Anjos, que é uma psicóloga do plano espiritual, através de Divaldo Pereira Franco, na sua coleção, ela traz para nós, que se tiver algum psicólogo aqui vai entender, né, concordar ou não, mas ela diz que quando nós identificamos no nosso próximo algo extremamente negativo, que mexe conosco, nos tira dos equilíbrios aquela imperfeição daquela pessoa, é porque nós temos igualmente. Que é exatamente o que Jesus dizia aos apóstolos quando vinha fazer queixas para ele. Se os teus olhos fossem bons, a tua alma era boa. Então, a gente tem uma facilidade muito grande de enxergar nos outros aquilo que nós não temos coragem de enxergar em nós mesmos. Aí Jesus dizer, antes de tirar o cisco, o argueiro do olho do teu próximo, tira a trave que está nos teus olhos. Então, como é que eu posso querer ajudar alguém se eu não me ajudo? Se eu não desenvolvi em mim ainda as qualidades que eu quero que o outro tenha? Se alguém quiser ajudar alguém, o exemplo, Fernando trouxe ali e a gente acrescentou, faça. Marido e mulher, faça como gostaria que ela fizesse, faça como gostaria que ele fizesse. E espere no tempo deles que eles lhe imitem ou não. Puxa, há tanto tempo, há tantos anos que eu digo para tu fazer isso. É surdo para certas coisas. Ouvido seletivo. Entra por aqui, sai por aqui. Como as palavras de Jesus. Há quantas encarnações nós estamos ouvindo a palavra de Jesus? Por que a dificuldade de ser bom, de perdoar, de amar incondicionalmente? De fazer aos outros o que nós gostaríamos que nos fosse feito? Porque ainda não assimilamos como alimento da nossa alma. Ainda é uma história, a maioria vai para casa, foi tão interessante, ele falou umas coisas. Nada é meu. Tudo que eu trouxe é dos Espíritos, é de Jesus. São orientações para a gente caminhar feliz nessa encarnação. E as tarefas vão aparecer. Hoje nós estamos falando de perdão, de tolerância, de compreensão. Não, nem se aperreie se quando chegar em casa alguém vai fazer alguma coisa para você colocar em prática essa virtude que você gostou tanto. Quando pedir a Deus nas orações paciência, né, todo mundo pede paciência. Se prepare que vai vir problemas para você exercitar a paciência. É assim que funciona. Para eu exercitar uma virtude, tem que aparecer algo que precise daquela virtude. E a gente, em vez de aproveitar a oportunidade e a lição, a gente reclama. A gente se queixa, né? Então, quando Jesus diz, né?
em Mateus, no capítulo 5, versículo 25. Te reconcilia com o teu próximo enquanto estás a caminho com ele. Então, nós estamos encarnados no meio dos espíritos aos quais nós precisamos amar. Eu preciso amar minha mulher, meus filhos, a menina que trabalha lá em casa, as pessoas mais próximas foram colocadas porque são com essas que eu tive mais dificuldade de amar em outras encarnações e agora vim para dar esse testemunho. Então, o esforço é individual. Mas a gente ama e o outro, sim, então você não quer amar, você quer ser amado. Quero retribuição. É dar com uma mão sem que a outra veja. Então, é muito importante essa passagem de Jesus, né? Não tirar o argueiro do olho do próximo. Lembrar que amar o inimigo não é sentir por ele o que nós sentimos por um amigo. É energia, né? O toque, né? A voz suave, o carinho, né? Aquele magnetismo que parte de um abraço gostoso é diferente de você se encontrar com alguém, né? Que acabou de ser grosseiro com você, né? Que vive jogando pedras no telhado da sua casa, que vive furando o pneu do seu carro. Você não vai sentir por essa pessoa, mas é não oferecer a mesma face, e sim a outra face. Quando te baterem na face direita, mostra a esquerda, ou seja, o outro lado da moeda. A moeda tem o ódio e tem o amor. Então, a gente que quer ser cristão, verdadeiro espírita, mostre o outro lado. Dando o testemunho ao máximo, ao extremo, como Jesus fez. Como Jesus fez. Porque o Espiritismo, ele é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia por toda a vida e ilumina além da morte. É uma árvore verde e farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando por toda parte o conforto da água viva. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. É o templo da caridade em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. Portanto, se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz, porque o Espiritismo é a escola, mas o mestre amado é Jesus. Eu agradeço a vibração de todos vocês, desejando para mim uma volta para o lar seguro, e eu devolvo esse carinho, essa retribuição, para que a gente possa, quando for se deitar, orar, e pedir ao nosso guia espiritual para pegar na nossa mão e nos levar para escolas e casas como essa, para continuar esse aprendizado, para tirar dúvidas do dia seguinte, trazer forças para carregar a nossa cruz, e nada do que nós pedirmos nos será negado. Deixo um abraço dos que fazem a Associação Espírita Casa dos Humildes em Casa Forte, onde temos um abrigo de vovozinhas, e por elas ainda não estamos podendo ainda voltar ao presencial. Muita paz. Bom, meus irmãos, depois dessa noite de luz, de esclarecimentos, resta-nos o desafio de realizarmos a contenda interior, que é, como disse nosso irmão, o maior inimigo de nós somos nós mesmos. E enquanto não mergulharmos em nós para verificarmos as nossas imperfeições, não poderemos nos perdoar e nem perdoar o nosso próximo e amá-los. Então, eu passo a palavra para nosso irmão fazer a prece final e depois vocês fiquem harmonizados para que sigam na fila para o passe.
Muita paz. Vamos orar. Continuando com essa vibração amorosa nos envolvendo, só que agora nós vamos mentalizar a figura amada de nosso mestre amado Jesus. Eu gosto muito daquela passagem que ele está no Monte das Oliveiras, com a sua roupa alva, balançando ao vento sua cabeleira farta, dourada, a multidão lá embaixo serena, e ele dizendo: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E é com essa certeza, Jesus querido e amado, que nós agradecemos por essa oportunidade que nos foi concedida, Senhor, de participar deste momento nessa casa abençoada, onde os trabalhadores nos envolveram com a tua paz e com o teu amor. Permita, mestre amado, que nós possamos criar uma ligação mais íntima com o nosso guia espiritual, para aproveitar mais as intuições que nos são dirigidas e podermos, Senhor, nos tornarmos o mais rápido possível instrumento confiável nas tuas mãos, levando a palavra amiga, o consolo, o silêncio, o abraço fraterno, a mão amiga, o pão, a água para todos aqueles, Senhor, aos quais tu colocares na nossa porta. Que nós possamos, em desdobramento da noite de sono, enquanto o nosso corpo descansa, buscar nossos familiares e amigos, nossos mestres, para podermos fazer uma revisão no nosso planejamento reencarnatório e saber se precisamos e se estamos em condições de dar uma passada mais larga. E enquanto isso, Senhor, nós aguardamos em Ti a força para continuarmos, Senhor, nessa nossa transição individual. Que a Tua paz, o Teu amor e a Tua luz nos acompanhem até os nossos lares. Assim seja.